Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 6. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o título da mensagem é A abnegação de Paulo em seu ministério. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte a mensagem. E nós, vamos pegar dois versículos atrás do número 5, porque faz parte do contexto, né? Aleluia, Pai. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, Pai. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Aleluia, Pai. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Eita glória, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que evangelho maravilhoso, né, irmãos? Que palavra, meu Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Instante exortação à santidade. Aleluia, Pai. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados os vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aleluia, Pai.
Aleluia. Suimi canturianda labaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que palavra, meu Deus. Aleluia, Pai. Eu oro, clamo e rogo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cada homem e cada mulher, cada irmão e cada irmã, cada senhor e cada senhora, cada jovem e cada criança, tenha a sua mente aberta, tenha o seu ouvido do coração aberto, né? Para que você possa ouvir, prestar bem atenção nesta palavra e entender, né? E receber, né? Qual é o propósito de Deus para com a minha, com a sua, para com a nossa fraca pessoa. É coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Vamos à meditação na Santa Palavra de Deus. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebas a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Irmãos, o Senhor está falando, né? O Senhor está conclamando, o Senhor está dizendo, né? Para que nós, pecadores, venhamos ao arrependimento, que possamos entender, né, o que o Senhor está querendo de cada um de nós. Ou seja, arrependa-te dos teus pecados, né, porque o tempo aceitável é agora. O dia aceitável é hoje. Eu quero te fazer tudo aquilo que você necessita, deseja e almeja na sua vida. Mas é preciso que você dê um passo para mim, para que eu dê 1000 passos para ti, né? O tempo aceitável é agora e o dia aceitável é hoje. Arrependa-te dos teus pecados e aceite a mim, né? Diz a palavra de Deus, né? Jesus falando. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Entregue a tua vida a Cristo, que Ele vai cuidar de você e atendendo todas as tuas necessidades, suprindo as suas necessidades de corpo, alma e espírito, em toda a sua vida, em todo o seu lar, em toda a sua casa, em toda a sua família. O tempo aceitável é agora e o dia aceitável é hoje. E o Senhor diz, eis-me aqui, eu estou aqui, né? Aleluia, Pai. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebas a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que
o nosso ministério não seja censurado. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ou seja, vai, exorta, ensina, repreende ou repreenda, mas faça tudo com amor, né? Não em seu nome próprio, mas naquele que te enviou. Não em nosso nome próprio, mas naquele que nos enviou. Ou seja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, entregando a sua vida para nossas vidas salvar. Aquele que não teve nenhum pecado, né? Entregou a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue para salvar você, pecador. Para salvar a nós, pecador. Para salvar a mim, pecador. Né? Jesus Cristo de Nazareno. Né? O Eu Sou, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Deus de Israel, o Eu Sou, o meu Deus. É Ele quem está falando contigo, irmãos. Aleluia, Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na paciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por engano, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra me lembra muito aquela passagem de Cristo, né, com aquele jovem, né, aquele jovem ali no meio da multidão. Era um jovem rico que tinha muitas propriedades, muitos bens, né, e seguindo a Cristo e ouvindo, né, tudo aquilo que Cristo fazia, né, ele ficou assim maravilhado de ver, né, tanta riqueza. Tudo isso que Paulo falou aqui nesta palavra, né, dado a ele pelo Espírito Santo do Senhor, né, Jesus fez essas coisas todas, né, e o jovem ficou maravilhado. Na verdade, todo mundo ficava, né, boquiaberto de ver, né, quão grandes coisas o Senhor fazia ali no meio deles, né, ficavam maravilhados. Tanto é que onde Jesus chegava, juntava multidões, né, e de repente um jovem rico diz para ele: Senhor, onde tu fores, eu irei contigo. Né? E Jesus, conhecendo o coração de cada um de nós, né, olhou bem para ele e disse, né, olha aqui, meu jovem, né, as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Ou seja, nenhuma beleza tinha, nenhuma riqueza, né, aparente, evidentemente, né, mas ele é o dono da prata e do ouro. Ele era, é e sempre será. Né? Este é o Senhor nosso Deus. Né? Ou seja, você quer seguir a mim porque você está interessado, né, em tudo isto que eu estou fazendo aqui, para você se enriquecer ainda mais, para você ficar mais rico, mais poderoso, né, para você ficar com essas coisas todas. Né? E girou para o outro, ele
diz para aquele jovem que diz, onde tu, mestre, onde tu fores, eu irei. Olha aqui, rapaz, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, tudo isso que eu disse aqui, tudo isso que você tem visto, né, eu posso te fazer tudo isso e muito mais. Desde que você desprenda das suas riquezas do seu coração e siga a mim por amor às almas, por amor a ti, por amor à sua própria vida. Né? E virou para um outro que estava do lado, na mesma hora, no mesmo instante, na mesma conversa, e diz para o outro, tu vem e segue-me. Né? Então, esta é a proposta de Jesus. Larga tudo, irmãos. Larga tudo, irmãs. Não é para abandonar, é para largar. E segue a Cristo. Né? Entregue a sua vida a Cristo, que o tempo é hoje. O tempo aceitável é agora. E o dia aceitável é hoje. Né? Jesus está conclamando. Eis que eu estou à porta e bato. Né? Se vós abrir a porta, eu entrarei e serei contigo e vós comigo. Né? O tempo é agora. O dia é hoje. Né? E é isso que Jesus faz. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ele faz e está falando. Né? Como contristado, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Vou voltar já nas referências que nós dessa parte que acabamos de fazer, para ajudar a melhorar ainda mais o entendimento dos irmãos, né? Dos irmãos, amigos, ouvintes, espectadores, todos aqueles que me ouvem, né? Para que nós possamos ter ainda um mais perfeito entendimento do que acabamos de ler e meditar com os irmãos até aqui, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós lemos com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 10, né? E vamos então para as referências, para que nós possamos ver aqui o que ele está falando a respeito dessa mensagem toda, né? Aleluia, Pai. Não recebais a graça de Deus em vão. Paulo cria abundantemente que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação. Verso 2. E depois, por causa de descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho e voltar a perder-se. Todos devem ser exortados a se reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. Capítulo 5, versículo 20. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados a não recebê-la em vão. Confira nos versos 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. As aflições, nas angústias, versos 11 e 23. Nota sobre os sofrimentos de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Como pobres, não é uma contradição para o Evangelho. Quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre, Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus, tornava outros espiritualmente ricos. Confira no capítulo 8, versículo 9 de 2 Coríntios. Atos, capítulo 3, versículo 1 é a seguir. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. No versículo 14
até o versículo 6. Julgo desigual com os infiéis. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. Versos 14 ao 16. Ver o estudo, as três classes de pessoas, página 1738. Vamos voltar novamente à mensagem, da sequência da mensagem. Instante exortação à santidade. Paulo continua exortando a igreja. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ora, em recompensa disso falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Ou seja, povo de coração duro, cabeça dura, cerviz dura, abre o teu coração. É como um hino que eu gosto muito de cantar. Louvei muito a Deus esse hino no início da minha conversão, né? Louvei muito com esse hino, né? Abre o seu coração ao Senhor, confia somente num Deus de amor. Já iluminaste o mundo, agora estás num abismo profundo. Lâmpada apagada, não tem forças para iluminar. Lâmpada apagada, tu és luz, precisas brilhar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E a referência diz, né? Julgo desigual com os infiéis. Julgo desigual com os infiéis, né? Para quem não sabe o que é julgo desigual, para quem tem dúvida, né? Você pega um carro de boi, né? Que tem as juntas de bois que puxam o carro, né? Todo mundo conhece o que é uma junta de boi, né? Puxando o carro, arando terra e outras coisas mais, no olaria, trabalhando, amassando barro. Ali é junta de boi. Não se coloca um boi que pesa 18 arroba junto com o que pesa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é julgo desigual. Com certeza, o mais forte vai sufocar o mais fraco para poder ter a mesma produtividade, para ter o mesmo rendimento trabalhando ali na canga, trabalhando junto. E é disso que a palavra está falando. Não se ponha com os infiéis no julgo desigual, né? Não serve para comparar as atitudes, né, dos infiéis com a nossa. O que eles fazem e recebem, né, ele receberá com certeza, né, da forma que eles produzem, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial?
Não vos prendas a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você é servo, você é filho de Deus. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, né, não é nas mesas de truco, não é nas rodadas de cerveja, não é nas churrascadas com cachaças, com bebidas alcoólicas e músicas mundanas, né, e mulheres seminuas mal vestidas, ou despidas, seminuas, despidas de certa parte, de certa forma. Né? Não é o nosso lugar. Não devemos estar nesse tipo de comportamento com eles. Né? Quando eles querem ir, vão, é problema deles. Receberá a recompensa deles. Nós não temos nada com isto. Vão por suas próprias pernas, por suas próprias contas, mas não devemos estar com eles, no meio deles, praticando as mesmas obras. Né? Eles são trevas, nós somos luz. Né? Não vos prendas a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Né? Que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Tem outra parte da mensagem, outro lugar que fala a respeito de jovens que vivem nas drogas, jovens que vivem nos roubos, nos assaltos, né? E são amigos, cresceram juntos no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo quarteirão às vezes, mas a palavra de Deus nos alerta que nós não podemos ter um filho convertido que aceitou a Cristo, está na igreja, em comunhão com Cristo, ser amigo desse amigo nesse tipo de comportamento. Não é para cortar a amizade, porque você tem que continuar lutando, orando, conversando, falando de Jesus para ele, para salvá-lo. Né? Mas nas emboscadas, não se ponha com ele. Né? Não se ponha. Nessa hora você não é amigo dele. Né? Você, inclusive, aliás, tenta mostrar para ele, né, que esse caminho, né, o caminho da cachaça, da bebida alcoólica, né, é o primeiro passo para abrir a porta para a marginalidade. Né? O segundo passo, após a bebida alcoólica, são os entorpecentes. Esse é o segundo passo. Né? Começa na maconha, vai para a cocaína, vai para a heroína, vai para o crack, né? E aí tem 3 portas esperando quem entra nesta vida. Né? A primeira porta é a porta da cadeia. Né? A primeira porta é a porta da cadeia. Né? E a segunda porta é a porta, né? A terceira porta é a porta do cemitério. Né? A bebida alcoólica leva o homem às drogas, à marginalidade. A primeira porta é os assaltos. Vira marginal, vira assaltantes, vai para o roubo. Né? Essa é a primeira porta. Né? Vira marginal. Essa é a primeira porta. A segunda porta é a porta da cadeia. E a terceira porta é a porta do cemitério. E a palavra de Deus nos exorta, nos adverte, nos alerta, nos ensina, para não nos ponharmos com jugo desigual com eles. Porque se você é luz, você não pode ter comunhão com as trevas. Permaneça na luz, tentando fazer de tudo para tirar o seu amigo, o seu conhecido, o seu irmão, o seu parente que está nas trevas, das garras, para tirar das garras de Satanás. Né? Aleluia, Pai, louvado seja. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Né? Ou seja, Cristo é luz, Belial é Satanás, que é totalmente trevas. Não há comunhão de Jesus com Satanás. São completamente ao oposto. Né? E a palavra nos alerta também nesse mesmo sentido. Né? Aleluia, Pai. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Né? Nenhuma. Né? Se você é fiel, né, fiel a Deus, fiel nos seus compromissos, fiel no seu lar, com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, né, você não pode andar com pessoas infiéis.
Porque se você andar com eles, você acaba se contaminando e aprendendo a ter as mesmas práticas, né? Você tem que dizer sempre não, né, para o infiel. Não se ponha um jugo desigual, né, com os infiéis, nos alerta a palavra de Deus, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, né? Ou seja, não há consenso algum, né? A casa de Deus, Jesus disse, quando ele colocou ali os cambistas para fora da igreja, debaixo de chicote, derrubou as mesas, fez ali um estardalhaço total, né? E ele disse para eles, a minha casa será chamada casa de oração. E oração o que é? Oração é falar com Deus, né? Oração é adorar a Deus, né? Em espírito e em verdade, né? Não pode, então não tem comunhão a casa de Deus com o templo de Belial, né? O templo de Belial, né? As pessoas que estão ali para adorar, exaltar, né? Pura e exclusivamente a ídolos, né? E os ídolos nada são, né? Os ídolos nada são, né? Então não tem comunhão nenhuma a casa de Deus com a igreja, com a verdadeira igreja de Cristo não tem comunhão nenhuma com o templo dos ídolos. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, né? Ou seja, você foi para uma igreja de Cristo, aceitou Jesus, foi batizado nas águas, e de preferência de águas correntes, aceitou Jesus, foi batizado nas águas correntes, né? E você entrou em comunhão. Então acabou. O velho homem, a velha mulher, a velha criatura não existe mais. Morreu, está morto e enterrado. Você é luz, você precisa brilhar agora. Você não pode mais voltar a viver nas trevas como você vivia até então, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não há consenso algum, né? Aleluia, Pai. Porque vós sois o templo de Deus, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Pelo que saí do meio deles pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia, Pai. Me lembra muito nossa mensagem, né, quando Deus apareceu para o nosso pai Abraão, que não chamava Abraão, chamava Abrão, né? Deus apareceu para Abraão, a palavra Gênesis capítulo 12, né? Deus aparece a Abrão e lhe faz promessas. O Senhor apareceu para Abrão e disse para ele, né, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e todas as famílias em ti serão benditas. Deus falou isso para o nosso pai Abraão, né? E continua falando hoje para mim, para você e para nós, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti todas as famílias serão benditas. É promessa de Deus, irmãos. Então não olhe para trás. Vai em frente, né? Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia, Pai. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai.